que você vai fazer? Cantar. Cantar o quê? Dalila. Dalila? Dalila. Ah, Dalila. Dá um microfone pra ela, vamos ver se ela sabe cantar mesmo. Que música é? Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LATV. Eu sou o Léo Cordeiro. A Simone tinha tudo para ser uma grande artista. Ela é, mas no patamar que poderia ter chegado, talento tem para a música. É um gênio que não contribui muito com a sua carreira, digamos assim. No vídeo de hoje vamos relembrar os seus programas na TV, quais foram e como terminaram. Já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu joinha, isso me ajuda muito. Você pode me encontrar também em outras redes sociais. Os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo. E se você quer me ajudar com valor simbólico, nós temos o clube de membros, onde eu posto vídeos extras e libero com antecedência todos os vídeos do canal. Te espero por lá também. Simone é do dia 1º de julho de 1976. Ela nasceu entre artistas e aos 3 anos já acompanhava a família no circo do avô. Desde a mais tenra idade exercia domínio sobre os que a rodeavam, pelo menos em sua mãe, pois a persuadiu que a levasse ao programa do Raul Gil e foi convidada a voltar outras várias vezes. Quero acreditar que ainda existe amor. Não é verdade daquilo que ele me falou. Qualquer coisa que um toco de gente faça, né, a gente acha bonitinho, mas ela fazia bem de verdade. Foi convidada para integrar o grupo Balão Mágico ao lado de Toby e Mike, que se juntou à dupla quando o álbum já estava pronto, né, e precisou ser reeditado para caber pelo menos uma faixa com a sua voz. O grupo ganhou um programa de televisão que levava o mesmo nome. A ideia foi da direção da TV Globo, que precisava frear a audiência do Palhaço Bozo do SBT, e a princípio, né, só ela participaria, interagindo com o Fofão, que era interpretado por Orival Pessini. Toby e Mike entraram depois. Eu lembro de pouca coisa do Balão Mágico, mas eu gostava muito e fiquei triste quando soube que ia acabar. Quando minha irmã disse que a Xuxa ocuparia a faixa horária, eu não sabia quem era, né, e achava que seria uma pessoa igual a Hebe Camargo. Eu visualizava a Xuxa igual a Hebe Camargo. Ou seja, o meu medo daquela época era que acontecesse o que aconteceu com a TV Globinho quando a Fátima Bernardes estreou o Encontro lá em 2012. Vendo os vídeos hoje em dia, eu noto que eles, as crianças do Balão Mágico, eram meio robotizados. Faltava realismo, carisma, mas quando assisti o documentário entendi o porquê. As crianças gravavam durante horas e horas seguidas e tinham que decorar textos. Um dos momentos, né, que mexe um pouco com as emoções da gente no documentário é quando o Vimerson Cavanilhas, o Toby, lembra que de um dia que ele não conseguiu finalizar uma cena e o Orival Pessini perdeu a paciência, tirou a máscara, jogou no chão. Aquilo mexeu bastante com o menino. Toby foi tirado do grupo porque cresceu demais e o Balão Mágico acabou porque a Simone quis. Na verdade, a fórmula estava um pouco desgastada, né? Ou melhor, as trocas de integrantes do grupo acabou fazendo com que o público perdesse o interesse, sobretudo com a saída de Toby, que fez o grupo decair um pouco. Mas os grupos infantis continuavam sendo uma ótima fonte de renda para as gravadoras e para os seus produtores. O Balão Mágico foi o grupo mais bem sucedido dessa geração, vendeu mais de 10 milhões de cópias ao longo dos anos. Mas tinha uma Xuxa no caminho. A apresentadora foi contratada para dar um reforço nas manhãs da Globo, porque o Bozo continuava dando uma surra na emissora, e a ideia era que os dois programas ocupassem a grade matutina. No entanto, a Simone não quis. Ela não gostou de ter que dividir o espaço com a Xuxa. Aí eu me perguntei, o que é que a Simone está fazendo aí quando ela apareceu cantando e chorando no último dia do show da Xuxa no final de 1992? A única razão era o fato de o show da Xuxa ter ocupado o lugar do Balão Mágico. Mas a Simone saiu do programa antes da Xuxa estrear porque não queria dividir espaço com a Xuxa. Como o primeiro cenário do show não foi aprovado pela apresentadora, né, enquanto a produção fazia tudo de novo, a Tiziane Pinheiro foi chamada para apresentar o Balão Mágico. Ela já tinha apresentado programas na Band. Dá pra pensar? Agora os comerciais. Sim, a moça. Hoje, mais cedo, 10 para as 5 da tarde.
A Simone já estava em outra. Os produtores do Balão Mágico acharam melhor encerrar o projeto, né? Então a Tiziane Pinheiro foi integrante e não foi. Ela apresentou o programa por alguns meses, mas nunca colocou a voz em nenhuma música do álbum. Em 1986, Simone assinou com a Rede Manchete para apresentar o programa Nave da Fantasia. Era mais ou menos na mesma linha do Balão Mágico, tinha vários personagens e o cenário era um navio. O programa se chamava Nave da Fantasia, mas acontecia dentro de um navio. Em 1987, ela gravou um álbum com o Jairzinho, né, o seu colega de balão. Os dois fizeram sucesso, pelo menos com uma canção, A Coração de Papelão, que ganhou até uma versão em espanhol, mas não passou desse disco. Aí até dá para entender, né, era um projeto. Foi bem sucedido. E talvez não tivesse sido pensado para durar uma vida inteira. No entanto, quanto ao programa Nave da Fantasia, Simone foi ali dar uma voltinha e não voltou nunca mais. Maurício Sherman, que tinha acabado de conhecer a Angélica, um produtor queria lançar um grupo infantil, o Ultra Leve, e levava as crianças para a portaria da emissora, né? A Angélica era uma das integrantes. O cara aplicava aquele velho ditado: quem não é visto não é lembrado. Então o Sherman disse que achava o grupo Ultra Leve ruim, mas ele achava a Angélica muito bonita. Sorte da Angélica, porque passou a comandar o Nave da Fantasia e já encomendaram um disco solo para ela. Mas aí aconteceu o inesperado. O Adolfo Bloch deu uma de Silvio Santos, pediu para que Sherman acabasse com o Nave da Fantasia e despedisse todo mundo. Ele sabia que o programa não dava uma audiência satisfatória, né, mas nem sabia quem estava no elenco. Acho que pensava que era Simone ainda. E Sherman o desobedeceu, pelo menos em relação a Angélica. Ele não admitiu, não a demitiu. E a colocou em um programa que sabia que o Adolfo não assistia, o Choque. E que pouco tempo depois ela teve a oportunidade de apresentar o Clube da Criança, porque o Adolfo Bloch mesmo pediu para o Sherman resgatar o infantil, que estava fora do ar desde que a Xuxa tinha saído. Em 1988, o SBT tinha o Bozo, o Sérgio Malandro e a Mara na programação infantil. Mas Silvio Santos achava que cabia mais um programa na grade e convidou a Simone para assinar com a emissora. Era o Silvio que escolhia o nome dos programas, né? O Hora do Capeta, por exemplo, foi a ideia dele. E ele achou legal fazer um trocadilho do nome da Simone com as notas musicais. Assim nasceu o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simone, que não tinha nada a ver com música. Tinha música no programa, mas a temática era ecologia. O programa era bonito, atrativo aos olhos, mas a audiência não estava agradando e Simone entrou em uma treta com todo mundo da produção. Ela disse que se sentia boicotada no programa, né, que era mais uma coadjuvante, que se sentia mais uma coadjuvante do que apresentadora. O programa tinha vários personagens e o palhaço gargalhada interferia muito mesmo, mas em todos os programas a Simone era cercada de personagens para que interagissem com ela, ou seja, ela aparecia, mas tinha um grande suporte, havia todo um mecanismo que fazia a coisa acontecer. Pois bem, a treta da Simone com a produção chegou em um nível que ela resolveu desistir do programa e rescindir o contrato. Aí o Silvio Santos foi muito benevolente e lhe deu outro programa, o Show da Simone. Mas ele gostava muito da sua obra-prima, chamada Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simone. O infantil estava há pouco mais de 6 meses no ar, então abriu testes para uma nova apresentadora e caiu em suas mãos uma fita VHS de uma compilação de apresentações de Mariane Dobrova. E ele pediu para chamá-la. Mariane gravou um piloto, havia outras candidatas, mas ela se saiu muito bem e assumiu o comando do programa, que passou a se chamar Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si com Mariane. Se deu muito bem com todo mundo e a prova disso é que o rapaz que manipulava o papagaio Alvarenga e o intérprete do palhaço Gargalhada gravaram depoimentos para ela no documentário que saiu aqui no canal em 2023. O show da Simone ia ao ar muito cedo, às 7h30 da manhã, mas conseguia bons números de audiência. Uma das razões é porque não tinha concorrente no horário. Às 8 horas começava o show da Xuxa, mas nessa primeira meia hora de programa ela imperava entre aqueles telespectadores que já estavam acordados e gostavam de desenhos animados. O cenário era uma floresta de neon, tinha o mago Merlin, que eu achava legal, o super feliz, cada dia usava uma roupa diferente, e a fada Luciana, que era a prima da Simone, que já acompanhava desde o Balão Mágico na Globo. Ela passou pela Manchete também. E o Cavo Caverna, que era bizarro. Era tudo temático, das brincadeiras até as roupas das crianças. Elas se vestiam de duendes e gnomos, em 2 cores, em 2 times diferentes, mas com o tempo, como houve mais procura de gente para assistir a gravação, ficaria muito caro produzir tanta roupa para todo mundo, e também a idade das crianças já foi ficando mais variada, não eram mais tão pequenas.
A Simone ganhou mais assistente de palco, as Simonettes. Entre elas estava a Dani Mel, que se tornou radialista, locutora, apresentadora, escritora. Tudo ia muito bem, mas o SBT entrou em uma grande crise em 1990 e demitiu vários funcionários. Eu comento um pouco a respeito no vídeo sobre os 10 novos programas dos 10 anos do SBT. E Simone não teve o contrato renovado. O horário foi ocupado por desenhos animados apresentado pela vovó Mafalda. Ela já disse algumas vezes que ela não quis continuar, que não estava bem, estava passando por uma crise existencial e pediu para sair. Com exceção do Balão Mágico, que ficou 3 anos no ar, nos outros programas a Simone ficou pouco tempo. E com o Nave da Fantasia, quase ninguém via. E com o show da Simone, ficava escondido na madrugada, quase na madrugada. Então ela não é muito lembrada como apresentadora infantil. E eu acho que o show da Simone funcionou como um choque de realidade. Foi quando finalmente ela se deu conta, ou só admitiu, que apresentar não é o seu forte. Na música, ela se dá melhor. Depois do fim do show da Simone, ela ficou fora da mídia o resto da sua adolescência. E em 1994, aos 18 anos, reapareceu na capa da revista Playboy. E em 1995, lançou seu álbum Primeiros Erros, dando início a uma nova fase em sua vida, que durou até 1997, quando ela deu uma sumida de novo, mas dessa vez para tratar a síndrome do pânico, e reapareceu em 2000, adivinha como? Pelada na capa da revista Sexy. Simone teve várias indas e vindas e acabou protagonizando muitas polêmicas ao longo dos anos devido aos seus relacionamentos amorosos. Ela também se envolveu com a política e foi até candidata a deputada. Ficou muito tempo sem lançar nada novo, sem um projeto relevante, mas se tornou uma das personalidades brasileiras que consegue se manter só com o próprio nome. Não precisa fazer nada, só ser ela mesma. Bem, meus queridos, a minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.